podia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Boa noite, meu amigo, muito boa noite a você, queridão, que está chegando aqui para mais um programa Homens do Caminho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero dar boas-vindas a você que está aqui conosco todas as segundas-feiras e um especial para você que está chegando hoje pela primeira vez que você está assistindo a este programa. Que Deus possa abençoar muito, mas muito o seu coração em nome de Jesus Cristo. Somos a Igreja Sem Paredes, a Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, e este é o programa Homens do Caminho, de toda segunda-feira, que vai ao ar no YouTube, sempre às 19h30. Eu quero aqui agradecer a você pela tua assistência, pela tua cooperação, tua colaboração. Isso tem sido importantíssimo e aqui nós queremos ser uma voz que proclama a glória de Deus, que proclama o Evangelho do Senhor Jesus e que nós possamos compartilhar de bênçãos do céu para podermos viver uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida sempre na presença de Deus, em meio às lutas, em meio às dificuldades, sim, mas vencendo todas as nossas barreiras para darmos a nossa glória ao Senhor, sempre glorificando a Deus com a nossa vida. Então, meu querido, que a tua vida seja ricamente abençoada em nome de Jesus. Estamos trabalhando este ano com um tema, carregue cada um a sua cruz, leve a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma palavra do Senhor Jesus para nós e nós queremos levar isso adiante e avante até o dia em que o Senhor virá buscar o seu povo para estar com Ele eternamente. Estamos trabalhando nesses últimos programas, nas segundas-feiras, este livro de Charles Swindoll, que é o Firme os Seus Valores. Este livro aqui é muito interessante, eu encorajo você a comprá-lo, a lê-lo, muito interessante, muito bom. E nós falamos, todas as segundas-feiras, sempre um capítulo de cada vez. E dessa vez eu quero complementar o que nós começamos a semana passada, e encorajado até por alguns irmãos para que continuássemos falando sobre este assunto. E é um assunto que fala sobre dinheiro, finanças, dinheiro. É um tema importante e eu por isso estou falando novamente, colocando aí uma segunda parte, porque o que este livro aqui nos propõe na sua capa é um tema que está aqui, bem colocado aqui embaixo. Ele fala sobre o patrimônio interior do cristão neste mundo em crise. Patrimônio interior. Lógico que quando nós falamos em patrimônio, nós lembramos de dinheiro, de finanças, de bens, de coisas que nós angariamos na vida e que para muita gente esse é o foco, é o maior alvo da sua vida. Então eu quero, nesta noite de hoje, falar um pouco sobre esse mesmo tema, mas enfocando em outra situação. Por isso eu gostaria que você, então, prestasse bem atenção,
porque eu quero falar aqui em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao 9, usando Provérbios novamente, mas aqui num outro ângulo, a visão do sábio Salomão, quando ele fala sobre o grande tesouro da nossa vida. Então, o tema desta palavra de hoje é: onde está o teu tesouro? Provérbios capítulo 2, do 1 a 9, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria aos retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, ou seja, todos os bons caminhos. E eu quero enfatizar este versículo, o versículo 4 e o versículo 5, que diz: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Voltando então, irmãos, a falar sobre dinheiro, como nós falamos a segunda-feira passada, este livro então trata sobre o patrimônio interior do homem cristão. E eu quero pensar um pouco, porque na próxima semana nós já vamos falar sobre integridade. Então é um bom tema para nós já darmos uma introdução àquilo que vamos falar sobre integridade. Então, queridos, onde está o teu tesouro? O que esconde você no seu coração? Jesus Cristo, em uma das suas parábolas, descreveu numa comparação o que é o reino dos céus para aqueles que andam no Senhor, para aqueles que querem andar com Deus. E em Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46, diz o seguinte: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, preste atenção nisso aqui, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus capítulo 13, 45 e 46. E eu acho muito interessante que o Senhor Jesus usou esta parábola, né, falando sobre pérolas, porque hoje em dia as joias são a grande cobiça das pessoas. As vitrines dos shoppings, as vitrines das grandes lojas enchem os olhos, especialmente das mulheres, mas os homens têm aquela visão de negócio, ganhar dinheiro. E o homem de hoje, ele é ávido para ganhar dinheiro. Quanto mais, melhor. E alguns aqui nesta caminhada fazem até coisas horríveis e ardilosas para obter dinheiro. E obtendo dinheiro, obtém-se poder. Outros, então, agem com honestidade e zelo. E isso é valiosíssimo. Mas há um texto nas Escrituras, né, nas Escrituras Sagradas, em Provérbios capítulo 28, versículo 20 a 22, que nos diz o seguinte. Olha que interessante. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer-se não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Aqui o texto está falando sobre a diferença entre a pessoa que ganha
que quer ganhar a sua vida com desonestidade, com ganância e corre atrás das riquezas e não se apercebe daquilo que está por vir sobre ele, em contraste com aquilo que Jesus falou sobre aquele homem que descobre uma pérola de grande valor e vai e vende tudo. Então o Senhor Jesus faz essa comparação com o reino dos céus. E eu quero trabalhar um pouco isso com você. Meus irmãos, por que isso? Porque o caminho do materialista ganancioso é marcado por pontos cegos e de armadilhas que o levam à ruína. Sabe, meus irmãos, a Bíblia fala que a soberba, ela precede a queda. E os homens que buscam nesta soberba de vida enriquecer-se e esquecendo-se daquilo que Deus tem para as suas vidas, incorrem num grande erro de terem as suas vidas totalmente arruinadas. Por mais que tudo possa parecer que está às mil maravilhas, andar sem Deus, andar sem direção de Deus, andar sem o propósito de Deus, andar sem a direção e a graça de Deus, te levará certamente à ruína. Então a Bíblia nos exorta, queridos, há duas coisas fundamentais que eu quero aqui compartilhar com você de maneira bem rápida. O nosso tempo é pouco. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para você é dependência de Deus. Dependa de Deus. Saber, então, que a sua provisão é certa. Você não precisa sair desesperado em busca de uma riqueza material que certamente te levará à ruína, porque cada vez mais o homem vai se ensoberbecer por conta desse seu estilo de vida e não permitirá que você conheça o Deus verdadeiro. Mas quando você depende de Deus, você saberá que a sua provisão é certa e que Ele não permite que os seus servos vivam na escuridão como que tateando no escuro. Porque há clareza de entendimento e sabedoria para agir em cada momento da vida. Em todos os momentos, o homem que busca a Deus, ele tem entendimento e sabedoria da palavra de Deus para conduzir a sua própria vida, para conduzir as suas finanças, para conduzir o seu dinheiro, para conduzir a sua família debaixo de graça. E isso nós precisamos assimilar e absorver para que tenhamos uma vida em paz. Segundo lugar, eu quero dizer para você, ande segundo a palavra de Deus. E é aqui que às vezes as pessoas se enroscam porque dizem que a Bíblia é uma coisa muito complexa. Ela não é. A Bíblia, ela é para nós como que o nosso manual de regra, nossa regra de fé e de prática. E um certo escritor de um livro diz que a Bíblia, ela é o manual do fabricante. Ou seja, Deus nos criou, Deus nos fez, Deus nos formou, Deus nos deu vida e Ele sabe exatamente como nós devemos andar neste mundo. Deus tem promessas para nós e Deus tem alegria e contentamento para aqueles que andam na sua palavra. Meu querido amigo, talvez você diga assim para mim, pastor, é difícil a Bíblia, é difícil de compreender, de entender, mas meu amado, querido amigo, você pode, em nome de Jesus, clamar ao Espírito Santo de Deus, pois ele te esclarecerá todas as coisas. Clame a Deus. Eu uma vez me emocionei muito com um amigo que converteu-se a Jesus, um cara assim de muito dinheiro, de uma família já muito rica, de bens, de posses, de negócios bem-sucedidos. E este moço, ao ouvir a palavra do Senhor na nossa igreja, ao ouvir o Evangelho de Jesus,
Ele entendeu, ele compreendeu, ele buscou o Senhor naquele momento e o Senhor lhe deu entendimento daquilo que estava na sua vida e ele, ao final do culto, ele me abraçou e chorando copiosamente, debruçou sua cabeça no meu ombro e chorando, declarou para mim, dizendo: Hermes, como eu sou pecador, como eu preciso de Deus, como eu preciso desta graça, como eu preciso deste favor. Sabe, meus queridos, todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo, todos os bens deste mundo, todas as posses deste mundo não podem comprar a paz que um homem que se encontra com Deus tem. E eu quero complementar aqui, falando exatamente sobre igreja do Senhor. Eu vivo na igreja de Cristo desde o meu nascimento. Meus pais me criaram na doutrina e na admoestação do Senhor, não numa doutrina de uma religião, preste atenção nisso, mas na doutrina e na admoestação do Senhor, na palavra de Deus. Eu e meus irmãos fomos criados assim, e logo nós entendemos por entendimento próprio que tudo aquilo que nossos pais nos ensinaram eram realmente verdade nas nossas vidas. E nós continuamos a nossa caminhada sabendo que aquilo que aprendemos nós também absorvemos, também cremos e também recebemos do Senhor. Não por tradição, mas porque Ele nos revelou a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia. E meus queridos, nós então, desde então, continuamos caminhando com o Senhor na nossa igreja, servindo a Deus na nossa igreja, buscando a Deus e servindo o povo de Deus. E eu quero aqui dizer para você, não despreze a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja que anda com seriedade diante de Cristo, homens de Deus, mulheres de Deus que andam com seriedade diante do Senhor, que amam a sua palavra, que amam andar com Deus, que ensinam a verdade, que fazem de tudo e oferecem as suas vidas para transformar outras vidas. Pois tem sido assim comigo nesses anos, nesses últimos 62 anos da minha vida. Eu tenho vivido assim. Sempre ali entregando minha vida ao Senhor, sempre entregando aquilo que Deus tem me dado, tem colocado nas minhas mãos, os meus dízimos, as minhas ofertas. E eu quero dizer para você, meu querido, que está me ouvindo agora, seja crente ou não, seja cristão ou não, frequente uma igreja ou não, nunca zombe daquilo que os servos de Deus fazem para a obra de Deus. Nós contribuímos com a obra do Senhor, com os nossos dízimos e ofertas, com a alegria que o Senhor nos deu, com a graça que o Senhor nos deu e com a paz que o Senhor nos deu para fazermos isso. E nós colhemos, sim, os nossos frutos, nós colhemos aquilo que a palavra de Deus diz que é doutrina para nós. Doutrina não de uma religião para impor aos seus fiéis aquilo que fazemos, mas um ensinamento bíblico, genuíno, poderoso, que nos faz caminhar e temos caminhado assim nestes últimos anos da nossa vida. Não zombe, meu irmão, não zombe, meu amigo. Não diga que nós estamos colocando e enfiando dinheiro no bolso de pastor. Não diga que nós temos feito isso de uma maneira tentando fazer barganha com Deus. Nós não barganhamos com Deus. Quem é sério com Deus não faz barganha com Deus. Mas nós agimos pela sua graça e pela sua misericórdia. Como eu disse em alguns programas anteriores, não sei se foi o último, mas quando nós temos a nossa vida transformada pelo Senhor e salva pelo Senhor, não foi porque nós fizemos boas obras, mas porque quando fazemos as boas obras, nós a fazemos porque nós fomos salvos e não para sermos salvos. E isso é o grande diferencial daquele que anda com Deus, daquele que está na presença de Deus. Então, meu amado, para nós terminarmos então esta mensagem de hoje, o maior tesouro que podemos ter em nossas vidas é a presença do Senhor em nós. Entregarmos tudo em suas mãos
entregarmos a condução das nossas vidas, aquilo que somos e aquilo que temos. E o dia de amanhã, que nós não sabemos como será, mas Ele sabemos sim que Deus cuida de cada um de nós. A sua graça está sobre a nossa vida e nós temos plena confiança de que Ele cuidará, cuidando. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu quero deixar esta palavra com você, esta mensagem com você, para que você saiba que o dinheiro na sua vida e os bens na sua vida, eles não são proibidos de você tê-los. Quanto mais você ter, eu sei que mais, se você tiver o coração voltado para o Senhor, mais o reino de Deus será abençoado. Então tenha isso na sua mente, meu amado. Tenha no seu coração que viver para Deus é uma vida tremendamente maravilhosa, onde nós podemos andar com sabedoria, com graça e sermos ricamente abençoados por Ele. Que Deus possa abençoar muito o seu coração. Fique então com esta mensagem de vida na sua alma e você será, pelo Senhor, guardado, protegido e abençoado. Nós vamos ouvir então um louvor, uma música, e depois nós voltaremos para orarmos e então encerrarmos este programa. Deus abençoe ricamente você. Ouça este louvor e nós já voltamos para concluirmos esta palavra de hoje. Amém? Deus abençoe. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Eu creio em
Muito bem, meu querido amigo, nós estamos de volta depois de ouvirmos esta bela música, né? O Senhor provê todas as coisas. Deus é o Deus de provisão. Deus não falha com aqueles que andam e caminham com Ele. Amém? Que Deus possa muito abençoar seu coração, que o Senhor possa tocar profundamente a sua alma, o seu coração com esta mensagem de hoje. E nós queremos então encerrar com uma oração dizendo a Deus: Senhor Deus, obrigado porque o Senhor cuida de mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai, quero te agradecer, Senhor, por este tempo, por este momento de podermos separar um períodozinho do nosso dia para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada um desses irmãos e amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. É o meu pedido, Senhor Deus, é o meu clamor diante do Senhor para com as vidas dos nossos queridos, amados irmãos. O Senhor possa abençoá-los e esta semana seja uma semana poderosa, uma semana em que eles verão, ó Deus, e sentirão o Teu poder e a Tua glória será manifestada nas suas vidas. Eu peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana rica, poderosa, cheia da graça de Deus. E a semana que vem nós estaremos aqui para mais um programa Homens do Caminho. Até lá, Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.